agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Vamos para mais algumas correções das questões do Enem 2024, Caderno Verde, tá? Hoje eu irei comentar e corrigir com vocês as questões 94, 97, 102 e 134. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para a gente dar sequência. Então, bora lá. A questão 94. Impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Então, aqui está falando uma questãozinha de bioquímica, né, onde ele traz o conceito de polar e apolar. Todos nós já sabemos, e vocês também já devem saber, que quando a molécula ela é apolar, ela não possui polaridade, né? Digamos assim, não possui cargas. Já a polar, ela possui cargas positivas e cargas negativas. Exemplo disso é a molécula da água, onde o hidrogênio ele possui carga positiva e o oxigênio carga negativa. Aí pergunta-se o seguinte, a questão da solubilidade desses tipos de poluentes. Então, todos nós sabemos que essas questões lipossolúveis, né, quando vem, tá falando de gordura. Aí pergunta-se, lá embaixo, em animais vertebrados, no nosso caso, né, nos humanos, essa associação de poluentes está preferencialmente acumulada no tecido. Então, pergunta onde que está sendo acumulada essa questão da solubilidade. Então, em se tratando de moléculas apolares, são moléculas que não possuem cargas, né, não possuem eletricidade. Logo, essas moléculas são gorduras. Gorduras também são conhecidas como lipídios. Então, quando ele vem, ele traz essa questão aqui do lipossolúvel e da solubilidade, né? Logo em seguida, ele já pergunta qual tecido que acumula, né? Olha só, em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido. Qual tecido que acumula esse tipo de gordura, né? Então, o nosso gabarito é a resposta adiposo, logo é o tecido adiposo, tá? A questão alternativa D, adiposo. Então, vamos para a próxima. Questão 97. Sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagens. Então, olha só, né? Então, o que acontece aqui? Foi utilizado por muito tempo por pastagem, porém, agora ele quer fazer o reflorestamento. Então, vamos lá. Modificar essa área, na verdade, né? Não é reflorestamento. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais. O que seriam essas culturas agrícolas anuais? Feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Ou seja, então, nós temos a questão das as árvores nativas, juntamente com as culturas agrícolas anuais. Certo? Até aí, tudo bem. Então, essas culturas anuais, elas não são nativas, tá? Vamos lá, continuando. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos,
de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Então, ele tem um espaço e um tempo para eles conseguirem fazer essa introdução, né, dentro dessa área. Aí pergunta-se o seguinte, continuando, nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo. Então, vai demorar um tempo para elas conseguirem adaptar esse novo lugar. Beleza. Continuando, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. A princípio, quando a gente começa a ler, né, que a gente vê que árvores nativas e culturas agrícolas anuais, logo a gente pensa na questão da rotação de culturas, certo? Só que a rotação de culturas não é algo natural, e aqui ele já traz, né, a própria questão do Enem, ela já vem trazendo para nós, que no decorrer do tempo ela vai sofrendo mudanças, né, tanto na estrutura, quanto na questão do processo natural. Ó. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural, denominado. Então, a gente sabe que essa rotação de culturas não é, né? Por quê? O que seria essa rotação de culturas? O homem ele vai plantando. Então, um período ele planta feijão, colhe aquele feijão, no outro período ele planta mandioca, no outro período ele planta o milho. Então, existe o tempo certo para cada tipo de cultura, que já não é o caso dessa questão que o Enem trouxe aqui. Então, nesse caso, esse conjunto de processos, onde essas questões, elas vão mudando gradativo e demora-se um tempo, leva-se o nome de sucessão ecológica. Então, a resposta correta é a letra B. Bora lá para a próxima agora. A questão 102. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika. Então, vamos prestar atenção na questão que já está trazendo aqui, ó. Aqui ele já fala que ele está querendo saber a questão das doenças transmitidas por mosquitos e cita as duas, chikungunya e zika. Continuando. Que se tornaram epidêmicas e endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Então, vamos lá. A questão só para vocês conseguirem fazer essa associação. Endêmica, existe um local específico, né? Por exemplo, a malária, específico lá está acontecendo lá na região norte, só na região norte que está acontecendo. Já a questão de epidêmica, ela já abrange, digamos, né, em questão do Brasil, ela abrange o Brasil todo, não só em um local específico. Acontece na região norte, na região sul, sudeste, centro-oeste e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui seria o quê? Esse fluxograma, né, ele fala sobre a grande urbanização das cidades, e aí, automaticamente, vem a ausência de saneamento básico, tá? Então, todo esse fluxograma aqui, ele está falando a questão do ciclo de desenvolvimento de uma doença urbana, né? Então, urbanização, ausência de saneamento básico, contaminação da água, automaticamente essa contaminação da água leva-se à redução da biodiversidade aquática e causa riscos à saúde humana. Então, nesse contexto, né, que ele colocou nesse fluxograma, como a urbanização está causando riscos à saúde humana. Por que essa urbanização está causando, né, doenças na saúde humana? Então, vamos lá. A letra A, disseminando verminoses? Não. Por quê? A questão, ela está falando sobre chikungunya e zika. Então, a gente já pode eliminar a questão A. Letra B, causando a eutrofização de lagoas? Não. A eutrofização, ela é o excesso de nutrientes, né, nessas lagoas, digamos assim. Pode descartar também. Letra C, aumentando a chance de contato com coliformes. Coliforme seria a bactéria presente na água que causa a disenteria, mas o contexto em si
não está falando sobre esse tipo de bactéria, está falando a questão de chikungunya e zika, certo? Letra D. Diminuindo a população de predadores aquáticos. Por quê? Nós temos vários peixes que são predadores aquáticos. A partir do momento que esses lagos, eles são contaminados, né, esses córregos que passam pela cidade, ou lagos em si, então está causando o quê? A redução da biodiversidade aquática, tá? Ou seja, vai matar essa população aquática. Então, quando o mosquito ele vai lá, bota os ovos nessa água, não vai ter o predador. Então, ele não vai ter esse tipo de predador que vai comer, se alimentar desses ovos e larvas. Então, o que está acontecendo? Como está causando essa redução da biodiversidade aquática, automaticamente está diminuindo a população de predadores aquáticos. Então, o nosso gabarito é a letra D, tá? Quando possui essa diversidade aqui, né, o próprio problema, o fluxograma já trouxe que é a redução, automaticamente causa essas doenças. Ou seja, se há diversidade na água, né, esses peixes, eles não deixariam esses ovos se desenvolverem e transformar em mosquitos. Automaticamente, se foi contaminado, houve-se essa redução, e aí a incidência da quantidade de doenças causadas por mosquitos, na verdade, aqui, né, que citou a chikungunya e a zika, aumenta. Então, nesse caso aqui, resposta certa, a letra D. Vamos para a próxima. Questão 134. Moradores do Brooklyn, bairro de São Paulo, perdem o sono com o som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios anuros, que são sapos, né? Trazidos do Caribe, da espécie, que esse nome é enorme, que tem tamanho um pouco maior do que um grão de feijão, e que encontraram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais nos jardins das casas. Então, ele é tão pequenininho que ele vive nos jardins. Ao emitirem um som estridente, esses anfíbios, vamos lá. Ele canta porque está fora de casa? Seria a resposta à questão A? Não. Eles não cantam porque está fora de casa. Letra B. Ele está cantando porque tem poluição urbana? Alertam para a presença de poluição urbana? Não, também não, tá? A letra C. Sinalizam a existência de superlotação? Ele está cantando porque tem muita gente? Também não. Letra D. Direcionam insetos para a sua alimentação? Ah, eu vou cantar para eu conseguir me alimentar de insetos. Vai atrair insetos para eu poder me alimentar? Também não, tá? Canta para atrair a fêmea? Certo. Atraem fêmeas para o acasalamento. Então, esse sapo, ele vai cantar, né, onde ocorrerá o acasalamento e a proliferação desses sapos, ou seja, então vai ter o acasalamento, automaticamente vai ter depois o processo de fecundação e o processo de aumento da população desses sapos. Então, esses sapos, quanto maior a quantidade, mais eles vão vocalizando, eles vão cantando mais alto, né? E isso aí que vem incomodando as pessoas, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Tchau!